aqui nesse lugar, né, onde o Senhor estabeleceu, para que a presença dele estivesse, para nós cultuarmos a Ele, em nome de Jesus. Amém? Esse é um dia muito especial, onde o povo de Deus se reúne, né, para glorificar o nome que é acima de todos os nomes, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, né? Amém? A gente vai ler ali em Atos 1 e o versículo 6. Atos 1, do 6 em diante. Até o 10 eu quero ler. Amém? Atos 1, do 6 ao 10. Que fala assim a palavra de Deus. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Vou ler de novo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será esse o tempo em que se restaurará o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vou repetir. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Barra Velha, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu à vista deles. Amém? Amém. E eles ficaram ali olhando, e Jesus subiu, e uma nuvem cobriu ele, mas ele disse na sua palavra: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Amém? Amém. E ele diz, né, recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo. E esse é um tempo, essa é uma época. A Bíblia diz que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele estabeleceu o tempo, onde hoje eu e você estamos aqui, para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos testemunhas nessa cidade, testemunhas aonde eu e você passarmos. Amém? Amém. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos nos pôr de pé, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. E esse é o tempo onde o Senhor determinou para mirar, Senhor, ser cheia do teu Santo Espírito, ser cheia do teu poder, e em toda essa cidade, Senhor, evangelizar, testemunhar, falar dos teus grandes feitos, falar do que tem acontecido nas nossas vidas, falar do que tem acontecido na igreja. Desde já nós repreendemos o poder do inimigo, o poder das trevas, aquele que quer calar a igreja, aquele que quer perturbar a igreja, aquele que vem com o intuito de perturbar, caia por terra nesse lugar. Em nome de Jesus, desfazemos as obras das trevas, desfazemos as obras do inferno, desfazemos todo espírito contrário e declaramos a bênção, declaramos a paz, declaramos renovo, declaramos o Espírito Santo tendo liberdade nesse ambiente, tendo liberdade nesse lugar, tendo liberdade nas nossas vidas, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Em nome de Jesus, o poder envolva a igreja, o poder envolva a cidade, o poder envolva a nação, o poder envolva o Brasil, o poder envolva esse culto. Em nome de Jesus, a tua presença seja estabelecida nesse lugar, a tua presença seja viva, a tua presença é viva e eficaz nesse lugar. Mais importante que espada de dois gumes, fazendo divisão entre alma e espírito, fazendo aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus, Espírito Santo
lugar, para fazer a tua vontade e o teu querer. Declaramos milícias e milícias de anjos nesse lugar, uma muralha de fogo cercando esse lugar e proibindo toda entrada de Satanás nesse lugar. Em nome de Jesus, desfazemos os poderes das trevas e declaramos que só a presença do Santo Espírito, só a presença do Senhor, só a presença dos santos anjos envolvendo esse lugar e a nossa vida. Em nome de Jesus, o céu esteja alinhado com a terra nesse tempo e a tua presença se manifeste em cada um de nós. No nome de Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor e Deus. Amém. Nosso meio, enche os nossos corações da tua presença, fortalece, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos neste lugar e faz a tua vontade e o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Nós te adoramos porque tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Diga para a pessoa que está perto de você: quem já pisou no Santo dos Santos não vive, sobrevive. Mas quem já pisou no Santo dos Santos e não sabe viver em outro lugar, vive neste lugar, vive a vida abundante que Jesus deu para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença santa. Obrigada pela tua presença viva e eficaz. És bem-vindo, querido. Bem-vindo, Senhor. Bem-vindo, amado das nossas almas. Ei, lá, cede, cantará. Fogo, fogo, glória a Deus. Fogo, fogo, fogo. Era maná, serereriris. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente.
Jesus. Adorado, amado das nossas almas. Querido! Adorado, excelso, supremo, digno de honra. Benditas em louvor, cantar a poder uma canção. Os que de se foram e os que hão de crer, cantando ao poder uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam.
serafins clamavam uns para os outros, que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos clamam: toda a criação exaltado és, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, Senhor Deus, tu sempre serás tu sempre serás Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Você pode dar a melhor salva de palmas que você puder. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sempre, para sempre, Jesus. Tu és o Deus de promessa. O Deus que prometeu, cumpre. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Glória a Jesus. As estrelas
Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Nova história. Tudo novo. Amém. Amém. Deus vai nos abençoar, mas eu preciso sair da minha tenda. Diga para a pessoa que está perto de você, precisa sair da sua tenda. Sai da tua tenda, porque Deus tem sonhado com você. Mas nós sonhamos com um Filho, mas Deus sonha com filhos, como as areias do mar e como as estrelas do céu. Às vezes você sonha com um recolhido. Deus sonha com uma horta de repolho. Amém? Amém. Amém. Olha para a pessoa que está perto de você, sai da sua tenda. Porque Deus quer te mostrar quem tem para você. Amém? Então levanta, sacode a poeira. Bora. Amém? Olha para a pessoa que está perto de você, diga, levanta. Sacode a poeira. Sacode a poeira. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta e canta, Canta alegremente, filho de Deus. Roda a poeira. Eu sou livre, e grite ao Senhor.
amém? Você vai sair do seu lugar, vai rodar pela igreja e vai declarar que toda a poeira vai sair desse lugar, que toda a sujeira vai sair, que todo nó na garganta vai sair, que todo mundo neste lugar vai se levantar, amém? Eu quero ver você profetizando, porque tem gente que está assim, ó, levanta. Não, você vai levantar de fato, amém? Amém? A nossa música, o nosso louvor tem que ser profético, tem que ser real para mim e para você, tem que acender a chama dentro de mim, dentro de você, amém? Então tem que cantar com o coração e reagir com o nosso corpo, amém? Vamos declarar isso de novo? Vamos lá, vai entrar. Levanta E canta. canta alegremente ao Filho de Deus. Acorde aí, vai sacudir a poeira do irmão. Pega ele aí, ó. Levanta do chão, sacode no pó. Faça o nó da Vai, garganta. Grite ao Senhor. Eu sou livre. vamos lá. E grite ao Senhor. Liberdade. Deus está levantando. Deus está levantando. Sacudir a poeira aqui, vai lá, sacudir a poeira aí. Sacudir a poeira aí, Gabriel. Olha que bonito, sacudir a poeira. Olha a hora de acordar, dona Lourdes, sacude a poeira. Vai lá, Fernanda, casa, sacudir a poeira. A hora de levantar, de despertar. O irmão que não levantou diz assim, semana que vem eu trago esse manatu, meu filho. Amém? Vai levantar. Em nome de Jesus, você vai levantar e vai andar. Você vai levantar e vai se tornar alguém saudável em nome de Jesus. Amém? Porque o nosso Deus continua curando. Continua libertando, continua fortalecendo, continua mudando e transformando. Amém? Vamos cantar mais uma vez? Levanta!
e canta. Canta alegremente, Filho de Deus. Sacode a poeira, quebra a armadilha que te prendeu. Levanta do chão, sacode o pó, desfaça o nó da garganta e grite ao Senhor. Liberdade, e grite ao Senhor. Liberdade, e grite ao Senhor. Eu sou livre. Amém! Gente, uma igreja livre, liberta, amém? O liberta, o curado cura. E em nome de Jesus. Amém. Glória ao Espírito Santo. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo. Em Provérbios, Provérbios 11, né? Provérbios não é capítulo, é número. Provérbios 11. E o verso de número 25. Fala assim: alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Vou repetir. Alma generosa, a minha tradução fala engordará, aqui fala prosperará. Amém? Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto recebe. A minha tradução fala: e o que regar também será regado. Amém? Amém. Gente, como é tremendo ouvir Deus nos falando sobre isso. Eu estava em casa e estava dizendo: Deus, muito obrigado pelos trabalhadores dessa obra. Eu quero te adorar, Jesus, por isso. Eu queria um jeito de poder recompensar. Queria um jeito de poder abençoar eles. O Senhor poderia me dar uma direção, me dar um recurso, fazer alguma coisa para que isso pudesse acontecer. E Deus falou: quem recompensa eles sou eu, não é tu. Eu falei: meu Deus, quem cuida da minha casa ganha casa. Quem cuida da casa do Senhor é abençoado com também aquilo que faz. Aquilo que você faz, na medida que você faz, é na medida que você é recompensado. Então não é dos homens que nós precisamos esperar nada. E os homens não têm que recompensar ninguém por nada. A pessoa precisa acreditar no que ela está fazendo. Você consegue entender? Sim ou não? Amém. Sim ou não? Amém. Essa igreja, ela tem uma unção especial de Deus. Cada igreja é abençoada e tem as suas unções. E essa igreja tem uma unção de dar casa própria. Quem entende isso? Amém. Mas Deus, Ele espreme primeiro para ver o quanto nós nos interessamos pela casa dEle, pelo cuidado, pela fidelidade, pelo sustento. Quanto mais você sustenta e é fiel à casa de Deus, mais sustento você vai ter para a sua casa. Quanto mais você limpa a casa de Deus, mais limpa será a sua casa. Quem entende isso? Quanto mais você prover para a obra de Deus, mais Deus proverá para você. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Você entende? É Deus quem fala isso. Então Deus fala, confirma e afirma. E quem constrói casa para Deus também tem casa. Quem entende isso? Amém. Entende isso? Sim ou não? Quando nós estávamos naquele galpão ali, esse galpão aqui ainda não era construído. Ele estava por muitos anos. Eu morava aqui embaixo. Eu e meu marido moravam aqui embaixo. Às vezes chovia e aqui tinha, e às vezes pingava lá em casa, né, na sala, né, de casa. E a gente tinha que correr, botar panela, botar caneca, botar um monte de coisa, né, porque molhava tudo. E a gente tinha que ficar assim. Ficou muitos anos, né, não conseguimos construir de jeito nenhum. A obra parou, travou, não tinha como. E o tempo que a gente morou ali, mais um tanto, né, não tinha como construir isso aqui. Não existia esse galpão aqui do lado, que emendou no outro ali, por muitos anos. Mas um dia, meu pai decidiu, Deus falou no coração dele, na época que ele estava sem carro, sem dinheiro, sem trabalho, e não tinha condições. E Deus falou: olha, eu quero que tu dê os aluguéis. E ele decidiu então que ele ia dar os aluguéis. E aí eu fiquei com medo quando ele tomou essa decisão, porque eu pensei: meu, agora ele precisa. E por uns 3 meses eu ainda fiquei guardando o aluguel para pagar para ele. E ele não pegou aqueles aluguéis. Ele estava andando a pé naquela época,
sem dinheiro e sem trabalho. E eu disse, eu fui me guardando, porque eu pensei, vai que ele desiste, né? Vai que ele muda de ideia, vai que ele pede, daí como é que nós vamos fazer, né? Daí eu fiquei, naquela época, guardando aluguel, tudo. Mas ele foi dando os aluguéis. Depois que ele fez isso aqui rompeu de um jeito todo extraordinário, começou a construir aqui, conseguiu fazer essa obra aqui e ainda conseguiu emendar aquela ali do lado. E hoje sobrevive dos aluguéis. Quem deu aluguel, ganha de aluguel. Quem entende isso? Amém? 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 Amém. Meu Deus, eu lembro que uma vez eu tinha ganhado um terreno, eu já contei isso para vocês, mas eu gosto sempre de contar, porque para mim é algo bem significativo. E eu tinha ganhado, eu era noiva na época, eu tinha ganhado um terreno. E a gente começou a construir lá no terreno, fez toda a planta, começamos, mas aí aquele noivado não deu certo, se rompeu e a gente não teve como ficar. E aí o que aconteceu? A minha mãe na época estava meio que falindo assim, das lojas que ela tinha, e ela disse, Suzy, tu vende aquele terreno, a mãe achou um comprador, tu vende o terreno e dá o dinheiro para a mãe pagar as dívidas. Eu falei, não, ela é meu Deus, é minha herança, eu não posso, não, pai me deu, não. Aí eu peguei, liguei, o pai falou, não, se tu quer, é teu, pode fazer. E eu peguei, eu lembro que eu vendi, eu tenho a planta até hoje, ficou só a planta, né? Eu vendi, peguei o dinheiro, dei para ela, passaram-se os anos, né? Eu casei, passaram-se os anos e hoje eu moro na casa que é a herança que era dela. Você consegue entender? Quem dá casa, quem ajuda é ajudado. Quem diz isso? A alma generosa prosperará. Amém? Amém. Olha para a pessoa que está perto de você, a alma generosa prosperará. Você vai ter as coisas na medida que você mede. Se você é fiel, se você traz alívio para o outro, você também será aliviado. Mas se você não quer servir, você não quer fazer nada, você também não vai ter isso. Ah, mas aí eu ganho tudo no suor do meu rosto. Sim, mas tudo é uma semente. Você vai trabalhar, você vai ter. Mas você pode fluir. Por que você vai ter só conta gota? Quem entendeu o que eu estou falando? Se você trabalhar, você vai ter. Olha para a pessoa que está perto de você, se você trabalhar, você vai ter. Porque é um princípio. Amém? E você precisa cumprir esse princípio. Mas você pode fluir. Por que você vai ter só conta gota? Quem entendeu? Então, se você pode, como é que eu fluo financeiramente? Sendo generoso, aprendendo a repartir, aprendendo a dar, aprendendo a me doar, aprendendo a trabalhar. Você consegue compreender, sim ou não? Sim ou não? Amém. Ok. Então diga para a pessoa que está perto de você, Deus quer te prosperar. Deus quer te abençoar. Deus quer dar alívio para você. Deus quer que você tenha uma colheita. Deus quer dar isso. Mas se você não faz isso, você não vai ter. A história de Abraão, que nós cantamos agora a música, fala muito sobre isso. Ele queria muito filho. Ele abriu mão de tudo para poder ir atrás da promessa de ter um filho. Mas Deus queria milhares de filhos e esses filhos vieram através dele, porque ele decidiu que aquele que ele queria, quando ele teve 25 anos depois, ele foi lá e sacrificou. Então nós somos filhos na fé de Abraão. Abraão pegou o único que ele tinha e foi lá, Deus pediu. E Deus então se transformou na vida de Abraão, o Deus da provisão. Você consegue entender? Sim ou não? Hoje eu e você temos direito à provisão por causa do nosso pai na fé, que é Abraão. Amém? Mas ele sacrificou, ele foi e deu, ele foi e entregou, e Deus proveu um cordeiro no lugar do seu filho. Você entende? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E por conta disso, hoje ele é pai, não só do Isaac. Diga, você sabia que você tem Abraão como seu pai? É um pai na fé. Amém? Não, você não nasceu do Abraão, mas a sua fé nasce de Abraão. Amém? Então nós hoje recebemos tudo isso por conta de alguém que semeou. Então tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Diga, e a colheita não é igual àquilo que você deu. A colheita sempre vai ser multiplicada. Então nós precisamos ficar espertos. Eu lembro que eu estava num lugar e aí eles estavam ali fazendo uma colheita ali sobre ajudar para poder pagar o velório ali, a pagar as despesas ali do caixão e tal. E eu disse, olha, eu quero dar 100 reais. E aí eu lembro que depois disso, toda semana eu ganho de alguém 100 reais. Toda semana. Então eu dei um 100 real. E toda semana alguém ganha e me dá 100 real. Então eu digo, meu Deus, como é incrível uma semente. Você entende? Sim ou não? Sim ou não? Sim.
Se eu fosse mais inteligente, eu tinha dado 200 naquele dia, né? O que vocês acham? Mas eu não posso dar esperando ganhar, amém? Eu preciso entender. Foi o que brotou no meu coração. A Bíblia diz que eu não posso dar porque eu estou sendo pressionado, porque eu estou sendo pressionada. A Bíblia diz que eu dou aquilo que está no meu coração, desde que seja com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Imagina você vir aqui, ficar um final de semana inteirinho trabalhando, né? Coisa que talvez em outro lugar você ganharia 300, 400 reais, sei lá quanto você ganharia. Nem fiz conta, mas estou falando mais ou menos assim. Aí você pega a sua vida, entrega, fazendo algo para Deus, e você pensa assim, poxa, e vem com alegria. Você nem pensa em cálculos. Quem entende? Você nem pensa em cálculos. E você faz isso com alegria. Sabe o que acontece? Você tem uma colheita enorme, gigante. Amém? Deus me falou sobre isso. Essa semana alguém estava falando assim, olha, eu estou pensando em comprar tal coisa, o que tu acha? Tá? Tu ora por isso para ver se é de Deus. Eu falei, nem vou orar, claro que é de Deus, vai lá e compra. E daí passaram-se 2 dias e Deus veio e falou para mim assim, diga a ele não comprar, porque eu quero dar uma casa para ele. E ele precisa aprender a economizar para pagar essa casa. E eu disse, meu Deus! Então, o que Deus faz? Deus fala de acordo com a vontade dele, a realidade dele. Deus já tem um plano para você. Diga para a pessoa que está perto de você, antes de você nascer, Deus já tem um plano para você. Mas você precisa confiar em Deus, amém? E aprender a ser generoso. Olha para a pessoa que está perto de você, Deus quer a sua generosidade, porque Ele foi generoso com você. Amém? E quando a gente anda com Deus, a gente aprende a ser generoso também. Gente, não tem mão de vaca que não se converte quando anda com Deus. Você entende? Eu era uma dessas, né? Então eu fico dizendo assim, meu Deus, eu era muito mão de vaca. Muito. Mas graças a Deus pelo Evangelho, graças a Deus pelas pregações, graças a Deus pela igreja evangélica que ensina a gente a prosperar. Amém? Graças a Deus pela palavra de Deus que é explanada. Tem muita gente que não gosta desse momento. Tem muita gente que rejeita esse momento. Eu também era uma dessas. Né? Mas louvado seja Deus por esse momento, o momento das ofertas, onde a gente tem a oportunidade de aprender a prosperar. Aqui você não está aprendendo a dar dinheiro, você está aprendendo a prosperar, a semear para ter uma colheita, para depois viver. Você entende? E Deus ele quer fazer isso conosco, mas nós precisamos aprender a reagir. Não adianta só a gente cantar, levanta, sacode, eu preciso levantar e reagir, ter uma atitude. Se eu fico só observando, eu nunca vou semear. Mas se eu levanto e eu semeio, eu tenho uma colheita. Amém? Deus não quer que você fique esperando ganhar somente do seu patrão, somente do seu pai, somente da sua mãe, somente do seu esposo ou da sua esposa. Deus quer que você se levante e semeie para que você tenha uma colheita. Amém? Deus não quer que você fique só pedindo e precisando, mas que você tenha para dar. A Bíblia diz que Deus quer te dar para que você nunca mais peça emprestado, mas tenha para emprestar. Que as pessoas possam dizer assim, empresta aí tanto, e você vai ter. Como é que você tem para emprestar? Porque você aprendeu a ser generoso, e a sua generosidade te levou a prosperar. Você aprendeu a semear uma semente, seja ela em serviço, olha para a pessoa que está perto de você, seja ela em serviço ou não. Amém? Eu estava olhando aqui, alguém falou para mim assim, ó, puxa vida, a gente chamou algumas pessoas para nos ajudarem e não veio ninguém da quem nós chamamos, veio quem nós não chamamos. Eu falei, por quê? Porque tu tem semente naquelas pessoas ali. A pessoa, pois é verdade, a gente semeou naquelas pessoas ali. Eu falei, então foram essas que vieram te ajudar. Você entende? Você vai ter ajuda quando você ajuda. Você vai ter alívio quando você alivia. Você vai ter semente quando você semeia. Você vai ter dinheiro quando você semeia também dinheiro. Amém? Amém. Quantos querem dinheiro? Silvio Santos já foi, meu filho. Quem quer dinheiro? Né? Eu achava o máximo, eu gostava tanto de ver esse programa, né? Porque daí ele jogava os aviãozinhos, eu pensava, meu Deus, se eu estivesse lá, né? Meu Deus, eu acho que eu atropelava todo mundo para pegar aquela notinha de 20, né? Que ficava voando igual. Não, porque é muito legal isso, é ou não é? É muito bacana. E o nosso Deus, ele é muito maior do que Silvio Santos, muito maior do que qualquer outra coisa. E ele está disponível a te dar. A Bíblia diz que ele não joga aviãozinho. A Bíblia diz que ele abre janelas do céu. Amém? E ele diz, ó, dilúvios de prosperidade para aquele que cumpre o seu mandamento. Amém? Mas não é para todos. Olha para a pessoa que está perto de você, não é para todos.
essa bênção de janelas abertas são para os dizimistas. Amém? Amém. Você entende? Amém. Essa bênção de repreensão para o devorador, fica aí, porque o meu filho é dizimista, essa não é para todos, essas são para os dizimistas. Amém? Às vezes eu vou comprar um eletrodoméstico, alguma coisa nas lojas, e daí a pessoa diz, então tem um seguro aqui de 2 anos, não quero seguro. Não, tem um seguro aqui de tanto tempo, não quero seguro. Tem um seguro nisso aqui, olha, se eu fosse você, eu compraria. Eu falei, não quero seguro, eu já tenho seguro. Não tem seguro? Tenho, pago dízimo. Sabe o que é isso? Não, o que é isso? Aí eu vou lá e explico para essa pessoa que nem cristã é, o que é um seguro confiável. Você entende? Sim ou não? Então, se você não paga dízimo, você vai ter que pagar o seguro. Mas se você paga dízimo, você já está segurado. Amém? Por quê? E o dízimo não é pago, é devolvido, né? Deus te dá 90%. Amém? Então, Deus, Ele é assim conosco. Mas isso é para quem crê, para quem entende que Deus te protege. Amém? Não é aqueles que dizem, não sei se é assim. Não sei. Por quê? Porque não dizima é avarenta, é mão de vaca. Entendeu? Não consegue, então, ele não consegue crer que Deus vai cuidar das suas coisas. Mas quem é fiel consegue acreditar e sabe que está segurado. Amém? Porque qualquer coisa diz, Deus, eu fiz a minha parte. E agora é do Senhor. Entende? Deus, é o único lugar onde nós podemos provar a Deus. É nesse momento. Amém? Amém. Tudo isso, apóstolo, que está falando, eu já sei de tudo isso, sim. Eu estou falando para afirmar e afirmar porque eu quero que você prospere. Amém? Gente, eu não sei que uma pessoa venha nessa igreja, estou falando daqui de nós, né? Nas outras eu não sei como funciona, mas aqui eu não aceito que uma pessoa venha nessa igreja e fique um mês, mais do que um mês desempregado. Você entende? Eu também não aceito que uma pessoa venha, precise de sacolão, a gente ajuda com sacolão, mas no outro mês precise de novo, porque nosso Deus não é assim. O primeiro mês a gente ajuda, o segundo mês talvez pela metade, o terceiro mês já estão ajudando de volta, já estão devolvendo. Nosso Deus, Ele prospera assim. Quem entende? É assim que funciona aqui. Você entende? Eu ia dizer, meu Deus. Não, esse negócio de ter que ajudar o resto da vida com sacolão não funciona aqui, porque aqui tem bênção, tem provisão e tem prosperidade. A gente ajuda um mês, talvez 2. Você consegue entender o terceiro mês, quando a gente olha, as pessoas já estão ajudando a outros que estão chegando. Por quê? Porque Deus já está prosperando assim. Então olha para a pessoa que está perto, tem uma unção nesse lugar. Amém? Tem uma unção nessa palavra que é pregada. Você só precisa crer, receber, reagir e depois então fazer a sua parte e Deus faz a dele. Amém? Mas isso é para quem crê. Quem reage? Quem acredita? Né? Às vezes assim, mas eu acredito, mas não reajo. Pois é, daí até os demônios creem, mas não obedecem, não é? Por isso que já tem um destino para eles. Eu não, eu quero esse destino de sucesso, de provisão, de prosperidade. Amém? Amém. Você pode trazer diante do altar teu dízimo, tua oferta. Nós estaremos orando por você em seguida, em nome de Jesus. E a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está. Ele o quê? De novo! Barriga vazia, e a cruz também está vazia, e o sepulcro vazio está. Ele o quê? Vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Queridos, estenda a mão para cá. Senhor Jesus, está aqui os nossos dízimos, ofertas, está aqui a nossa semente. Uma semente em dinheiro produz dinheiro. E nós semeamos dinheiro neste lugar. E nós pedimos que o Senhor dê dinheiro para o teu povo. Assim como eles semearam, assim seja a sua colheita. De acordo com a sua fidelidade, de acordo com a sua semente. Como diz a tua palavra, a alma generosa prosperará. Aquele que rega vai receber, Senhor, também tudo regado. Assim seja na vida do teu filho, da tua filha. Eles sejam tremendamente prósperos em tudo o que eles forem fizer. O lugar onde eles colocarem as mãos, os pés,
pés, eles sejam prósperos. O Senhor abra portas, dê sua casa própria. O Senhor dê a ele, Senhor, o seu carro próprio. O Senhor dê a ele, Senhor, meu Deus, o seu trabalho, dê a ele o seu sustento, dê a ele todas as coisas, Senhor. E não permita que eles se percam, mas que eles continuem louvando, adorando ao Senhor e tenham as suas raízes firmadas na rocha, firmadas em Ti, raízes profundas na Tua presença, Senhor, e frutos para cima. Os abençoa, Senhor, com provisão, com prosperidade. O Senhor fez assim na vida de Abraão. Nós somos filhos de Abraão na fé e nós recebemos a mesma porção, Senhor, a mesma unção, uma unção de multiplicação em todas as áreas e também na área financeira. Então prospera o Teu povo, abre as portas. Aquele que está desempregado, nós declaramos, abram-se as portas agora, efatá, pelo poder que há no nome de Jesus. Declaramos a provisão dos céus sobre a vida dos Teus filhos. Aquele que está com dívida, em nome de Jesus, assim como Pedro, Senhor, na barriga do peixe, pegou aquele dinheiro para pagar imposto, assim seja na vida dos Teus filhos. Venha o dinheiro do norte, do sul, do leste, do oeste, dos quatro cantos dessa terra, e eles tenham toda a sorte de bênção e de provisão para pagar todas as suas dívidas e viverem do resto. A bênção do Senhor esteja também sobre a vida deles, repreendendo o devorador, o migrador, o destruidor, o gafanhoto, o espírito da miséria, o tranca-rua, e haja, Senhor, a bênção dos céus, a provisão do Senhor para a vida dos Teus filhos de uma forma sobrenatural. Que haja diferença entre aquele que Te serve e aquele que não Te serve, aquele que tem atitude e aquele que não tem. Que a colheita seja visível aos olhos de todos, de tudo aquilo que o Senhor tem para depositar nas mãos dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Queridos, estenda a mão para cá. Senhor Jesus, estão ali os projetos de vida, Senhor, do ano de 2025. Estão também estivados, Senhor, o nome das pessoas que nós declaramos restauração sobre a vida de cada uma delas. E nós apresentamos diante do Senhor, pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre cada petição ali, e o Senhor venha fazer do impossível se tornar possível nas Tuas mãos, e eles possam declarar o Teu santo nome, Senhor. Age de uma forma poderosa, colocando os Teus santos anjos trabalhando a favor de cada pedido, de cada necessidade. Meu Deus, e essas pessoas que estão nesse vaso sejam tremendamente restauradas, assim como o Senhor tem restaurado a Tua casa. Restaura também, Senhor, essas pessoas de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, a gente está vivendo um tempo bem fantástico, bem especial da parte de Deus, né? Um tempo de mudança. Diga para a pessoa que está perto de você, nós estamos vivendo um tempo de mudança. A gente não tinha noção do que Deus ia fazer, né? Nós começamos a fazer esse ano Deus deu uma direção para nós sobre Neemias, né? A restauração dos muros. E a gente fez 52 dias de jejum, 52 dias de oração no santuário. E hoje nós estamos vivendo reforma em todo o território, gente mudando de casa, né? Reforma nos lugares, nos ambientes, nas casas, no trabalho, uma coisa extraordinária de Deus. Então Deus, Ele é muito tremendo. Diga para a pessoa que está perto de você, como Deus é tremendo. Amém? E assim também, nós sabemos que a partir de agora vai começar um tempo novo na sua vida. Amém? Um tempo de transformação, de restauração dentro de você também. Eu sei que nós já estamos vivendo isso, né? Mas começou algo novo. Você vai ficar mais bonito do que você é. Diga para a pessoa que está perto de você. Pode bater uma foto do antes e do depois. Porque tudo que Deus está fazendo do lado de fora, Deus também vai começar a fazer do lado de dentro. Amém? Tem algo novo para fazer isso. O livro de Neemias nos ensina isso. Amém? Se você tem curiosidade, vai lá, leia o livro de Neemias. Eu já li, leia de novo para que você possa ver como que Deus trabalhou e como que Deus fez depois do lado de fora. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Você vai ficar muito mais abençoado, muito mais glorioso, muito mais bonito. Amém? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é aquilo que Ele é. A glória do homem é aquilo que Ele é. Amém? Aquilo que você é em Deus vai ser transformado. Amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Queridos, boa noite, graças e paz. Amém? Começa sempre comigo, né? Depois a gente acelera. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3.
aquela conversinha entre Jesus e Nicodemos. João 3, e o versículo de número 8. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 8. O texto diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, do milagre. Vamos orar. Pai, nós te damos o louvor, te agradecemos por mais esta noite, Senhor, que podemos estar aqui para adorar o teu nome, para te glorificar. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito. Nós estamos surpreendidos pelo teu infinito amor, pela tua bondade. Eu oro pedindo, Pai, que o teu Espírito tenha liberdade de falar no nosso coração, dá-nos uma experiência contigo nesta noite, toca-nos de forma sobrenatural. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos receber do Senhor a medida de fé e também a medida de unção que precisamos para lutar, vencer, caminhar, perseverar para a glória do teu nome. Oramos e cremos que o Senhor fará muito mais do que estamos te pedindo. Em nome de Jesus, atamos todo o poder espiritual da maldade e declaramos nesse lugar a liberdade do teu Santo Espírito para nos tocar, nos falar ao coração e mudar os nossos pensamentos, como diz a tua palavra, que o Senhor renova os nossos pensamentos através dela, que o Senhor faça isso para a glória do teu nome e que o nosso coração se renda mais e mais em o nome do Senhor Jesus. Te damos o louvor e te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Queridos, eu quero continuar falando a respeito do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é a força da igreja. Ele é a vida de Deus derramada sobre o corpo de Cristo. E nós podemos experimentar nos nossos dias um nível de entendimento, porque quando a verdade ela entra dentro de nós, ela provoca algo dentro de nós que nos transforma. Nós somos, por natureza, nós somos fracos. Mas quando aprendemos a depender do Espírito Santo, a entregar ao Espírito Santo o domínio de todas as coisas, nós começamos a entender melhor aquilo que significa de verdade o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo. Por que estamos aqui? Porque podemos viver Jesus da mesma forma que os discípulos viveram na época em que Jesus foi para o céu, assunto ao céu, como diz a Bíblia. Nós não vemos mais milagres no nosso meio porque não ativamos isso na igreja, no corpo de Cristo. Isso não é um dom fluindo, não é um ministério em ação. Isso é o próprio Espírito Santo revelando Cristo ao corpo de Cristo. E aqui está, o sábio Nicodemos, o mestre. Quando Jesus olha para Nicodemos, o primeiro confronto de Jesus com Nicodemos é: tu és mestre em Jerusalém, tu não entende essas coisas. Jesus sempre foi ao coração do ser humano. Sempre o nosso coração é o alvo da verdade. E depende de quanto nós estamos abertos e o quanto nós estamos buscando da parte de Deus para a gente experimentar essa unção, essa presença. Porque o que é nascido do Espírito, ele se movimenta pelo Espírito. E lá em Ezequiel capítulo 47, tem tudo a ver com esse versículo, porque o profeta ele é chamado pelo Senhor para dentro dos rios
das águas purificadoras para ter uma experiência. O convite de Deus sempre é para a experiência, né? É claro que nós temos pessoas que creem e que credibilizam isso e entendem que isso é uma ação do Espírito Santo dentro da gente, e a gente vai lidar com a incredulidade, porque a incredulidade também faz parte do ser humano. A incredulidade, digamos, é uma fase que o ser humano passa por desconhecer as Escrituras, mas a gente tem que ter a paciência, como a Bíblia diz que a gente tem que ter, porque quem opera é o Espírito Santo, as coisas não são feitas pela força da carne, mas pelo Espírito. E aonde há a liberdade, o Espírito Santo tem também a liberdade de se mover. Ezequiel 47 fala de uma experiência de Ezequiel, porque ele ouviu quem estava lhe chamando. Ele discerniu a voz daquele que estava falando ao seu coração. E a Bíblia fala, queridos, lá em Ezequiel capítulo 36, e o versículo de número 27, o próprio Deus falando, ele diz: eu porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e também guardeis os meus juízos, e os observais. Vou repetir o versículo de número 27 de Ezequiel 36. Porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Uma das marcas de quem tem o Espírito Santo dirigindo o seu coração é que você guarda a palavra, que você valoriza a palavra, que você inclina o seu coração para entender os estatutos de Deus, aquilo que Deus determina, aquilo que Deus fala. Então Deus tem a sua palavra para falar. Agora, o quanto o seu coração está aberto para entender isso? Tem coragem de perguntar para o irmão que está do seu lado? O quanto o seu coração está aberto para ouvir Deus? Porque às vezes é mais fácil ouvir pessoas. Às vezes é mais fácil ouvir pessoas e, infelizmente, perdoe a minha sinceridade, a maioria das pessoas que estão disseminando o engano no corpo de Cristo são pessoas cegas. São pessoas que não conseguem ver a dimensão que tem uma verdade. Toda a verdade vai libertar a gente do lado de dentro. Tudo começa do lado de dentro e vai fora. Então, quem você é define o quanto de liberdade você tem em Deus. O quanto você usufrui dessa liberdade. O quanto essa liberdade tem governo sobre a sua vida. Nós estamos no ano do governo e nunca foi um ano de tantos confrontos, de tantas verdades liberadas no altar, de tantos profetas que passaram por aqui e liberaram palavras sobre o corpo de Cristo, tão claras que trouxe um discernimento para nós dos dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo os dias que a Bíblia diz que antecederiam os dias da vinda de Cristo, os dias da vinda de Jesus. E o Espírito Santo, queridos, ele está procurando um coração onde ele possa repartir verdades. Coração, esse é o seu? Onde ele possa compartilhar o coração de Deus. O seu coração está aberto para ouvir o coração de Deus? Ou você já tem uma opinião formada de quem é Deus? Nicodemos pensava que conhecia Deus. Nicodemos era um homem inteligentíssimo, um professor, que ensinava as leis de Moisés. Uma pessoa que sabia o que falava. Mas quando ele se deparou com Jesus, Jesus começou a falar para ele a respeito da vida em Deus, da vida através do Espírito Santo, do novo nascimento, Nicodemos ficou preocupado. Como pode eu, um homem, voltar para o ventre da minha mãe se eu sou um homem já de idade? Ele naturalizava aquilo que é sobrenatural. Quando nós naturalizamos aquilo que é sobrenatural, como a obediência e a desobediência, ambos estão sobrenatural. Você obedece na medida que tem revelação e desobedece na medida que não entende nada. Então, quando eu não entendo, quando eu desobedeço, não tem peso nenhum. Eu não tenho nem convicção de pecado, porque eu não entendo. Eu não tenho luz. Agora, quando eu tenho luz de uma verdade, essa verdade começa a dirigir os meus passos, e eu começo a aprender como o Espírito Santo, não só ouvindo alguém, mas ouvindo o Espírito Santo, porque quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, aquilo que você ouve, que é de Deus, testifica com você. Agora, quando você não tem uma amizade com o Espírito Santo, que Jesus disse que ele seria o nosso
ajudador, qualquer coisa que você escuta entra. Eu falei aqui domingo passado que tinha um pregador na internet e ele disse que não precisava mais orar, que Jesus estava orando. Claro, nós cremos, Hebreus diz que Jesus intercede por nós até hoje. Essa Bíblia manda a gente orar sem cessar, irmão. Então tem que orar toda hora, todo dia, todo momento. Você tem que estar orando, orando. Deus guarda meu coração, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, Senhor. Guarda da minha vida. Por causa dos dias que nós vivemos, precisamos ser guardados. O problema não é Deus lhe dar o ministério da palavra, é você perseverar no ministério da palavra. O problema não é Deus te dar dons espirituais, é você fluir nos dons e permanecer fiel a Deus nos dons. Porque Deus pode dar um dom a você quando você está bem, orando, jejuando, obedecendo, fazendo tudo certinho. De repente você desvia, Deus não remove o dom da pessoa, porque o dom é irrevogável. Por isso você, nas ruas, quando você anda nas ruas, você encontra pessoas que se desviaram de Jesus. Eu me lembro que muitos anos atrás eu estava em Francisco Beltrão, no Paraná, aguardando o ônibus para voltar para Santa Catarina. Sentou-se do meu lado uma pessoa na condição de rua e começou a orar em línguas, a chorar e a profetizar, e aquele homem me entregou um recado de Deus. Ele estava apartado, estava cheirando a bebida, mas ele entregou o recado de Deus. Por quê? Porque Deus dá o dom e Deus não remove. Agora nós precisamos estar atentos ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos manter limpos diante de Deus. O diabo vai lutar em todo o tempo para tentar sujar o seu coração e distrair você, para remover você do propósito. O propósito de Deus é maior do que a vida. Deus lhe deu vida, mas Deus também lhe deu um propósito. E esse propósito que deve ser o norte, que deve guiar os nossos caminhos. Porém, o quanto nós estamos se permitindo ser guiados pelo Espírito Santo, fala muito alto num momento como esse a respeito do propósito. Aí está aqui Nicodemos, recebe uma lapada santa, né? Pá! Tem que nascer de novo, Nicodemos. Mas como isso? Hoje em dia, se você encontra um meio religioso, não, para nascer de novo, você tem que vir para a minha igreja, porque na minha igreja nós falamos do blá blá, do blé do blé, e aí você recebe, e aí você muda de vida. Não, nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo para perseverarmos com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá luz, que nos dá revelação da verdade. E quando você deixa de ouvir o Espírito Santo, você permite que os murmúrios do lado de fora surge o seu coração, você não consegue discernir entre o certo e o errado. É por isso que muitas pessoas, às vezes, elas perdem o rumo, porque não entendem que a vida do Espírito é uma vida de revelação em todo o tempo. A palavra tem que se revelar ao seu coração, ao seu entendimento, de tal forma que tire as trevas de dentro de você e traga luz. Luz é revelação. Luz é a verdade. Jesus mesmo disse que Ele é a luz do mundo, que se nós andarmos na luz, as trevas do mundo não irão cegar os nossos olhos. Então, o que acontece hoje em dia? Nós estamos numa geração que está cheia de conhecimento, conhece tudo a respeito da Bíblia, mas tem uma falta de intimidade no relacionamento com o Espírito Santo. É como se a gente pegasse o Espírito Santo, colocasse ele de lado e falasse assim: peraí, Espírito Santo, que agora eu vou aprender. E depois de aprender eu te ensino. Você não vê que parece isso que as pessoas estão fazendo? Estão tentando ensinar o Espírito Santo a ser Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele sabe tudo, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele compartilha o coração de Deus. O Espírito Santo compartilha a verdade de Deus. E quando o nosso coração não se alinha com o Espírito Santo, nós vivemos, perdão a expressão, dando cabeçada para lá e para cá, achando que a vontade de Deus é do nosso jeito, mas a vontade de Deus, ela é a vontade de Deus, não a nossa vontade. E a nossa vontade tem que se sujeitar à vontade de Deus para poder entender os propósitos de Deus. Deus não vai lhe revelar meio propósito, Deus vai lhe revelar o caminho. E Ele nunca revela, porque os processos do caminho são processos de quebrantamento, de transformação, de renúncia. Você não vive propósito sem renúncia, você não vive verdade sem entender que dentro de nós existe
uma mentalidade religiosa, um coração tendencioso à religiosidade, se nós não discernirmos que em todo tempo Jesus vai falar para a gente, tem que nascer de novo. E a gente não tentar negociar, mas como que eu sou velhinho, vou voltar por dentro da minha mãe, já sou grandão, como vou voltar para lá? Não é algo que acontece no físico, é algo que acontece dentro de nós. E de dentro para fora, transformando o nosso coração, como diz Ezequiel aqui no capítulo de número 36, que para o coração transformado, ouvir os estatutos, meditar nos estatutos, perseverar nos estatutos e entender os estatutos de Deus. Então, o que é que nós vivemos hoje? Eu entendo, mas entendo da minha forma. Eu entendo, mas entendo segundo a minha teologia. Eu discerno, mas eu discerno do meu jeito. Do meu jeito, a cruz não era bem assim. Eu estava vendo o testemunho do Jim Caviezel hoje, né, quando ele fala a respeito do filme Paixão de Cristo. Quem olha aquela cruz pensa que era uma cruz assim, né? A gente brinca, né? De isopor, né? Que precisaram aquele esforço todo. Aquela cruz tinha 70 quilos, a cruz do filme. E quando ele estava ali atuando, carregando aquela cruz, ele disse que a sensação que ele tinha é que aquela cruz tinha 200 quilos. Porque ele viveu o personagem. E eu fiquei meditando nisso, como pode alguém, né, que estava, através do filme, tendo uma experiência de retorno para Deus, porque na medida que ele foi fazendo o filme Paixão de Cristo, ele foi tendo convicções a respeito de pecado. Porque o que nos toca a voltar para Deus, a gente entender o quanto de pecado a gente tem. Não é ficar procurando o pecado dos outros. Se você ficar procurando o pecado dos outros, você vai achar, irmão, porque você está do lado de gente que é diferente, mas também tem defeitos. O irmão não é igual a você. Olha para quem está do seu lado e diz: irmão, o negócio está feio. Porque a gente tem pecado, irmão. Alguns aparecem, mais evidentes. Outros ficam escondidinhos e só vem a luz quando a gente abre a boca. Porque quando você abre a boca, você mostra quem é. Ou para edificar e construir, ou para murmurar, reclamar e quebrar aquilo que Deus está fazendo ou já fez na sua vida. Porque as palavras, a Bíblia diz que nas palavras está a vida e a morte. O que você fala constrói e o que você fala também destrói. Por isso nós vivemos nessa época que precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de revelação. Quem é Deus? Qual o propósito de Deus? Será que eu estou vivendo aquilo que Deus tem para mim ou eu estou parado? Ou eu estou, digamos assim, né? Como é que fala? Stand-by, né? Estou no stand-by evangélico. Estou só namorando Jesus agora, não estou fiel, né? Porque o compromisso, irmão, está na cruz. O compromisso está na revelação. O compromisso está no Espírito Santo. E se a gente não abrir e falar, a gente tem que falar, irmãos. Isso não acontece. Deus não. A gente fica esperando Deus ler os pensamentos da gente e pensa que vai sussurrar no nosso ouvido e Deus vai dizer assim: meu servinho, minha servinha. Reage, acorda, né? Deus não vai fazer isso. Deus vai nos dar liberdade para que através da palavra dele a gente seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, que é a função do Espírito Santo. Agora, quando a gente não busca, digamos, nessa dimensão, a gente não procura entender, a gente tem uma opinião formada a respeito de uma verdade, não permite que a palavra de Deus nos guie, a gente vai limitar aquilo que é ilimitado, porque o Espírito Santo não tem limites. A verdade, ela nos confronta para nos trazer de volta, para perto. O Espírito Santo, ele precisa ter acesso ao nosso coração para que quando você ouça a palavra, ele te convença. Porque se você não tiver cheio do Espírito Santo, tudo que você ouvir, você vai rejeitar. Vai dizer: não recebo, não quero, está amarrado. Quantas pessoas vivem amarrando o Espírito Santo, né? Não quero ouvir a palavra, não, isso é inimigo, não é Deus. Me lembro. Em 94, eu estava num culto e foi ministrado a respeito de oferta, e eu me lembro que Deus falou comigo naquele culto para mim dar a minha Bíblia para um jovem que estava naquela reunião. E aquela Bíblia na época
Isso foi em 94. Ela tinha recém saído no Brasil, a Bíblia Thompson. É uma Bíblia de estudo assim. Quem estuda a Bíblia sabe o potencial que essa Bíblia tem, a grandeza de verdades que tem essa Bíblia. É claro, ela é a palavra de Deus, mas é uma Bíblia de estudo, e quem escreveu era uma pessoa que sabia o que estava falando. Não escreveu dando uma opinião mental dele, estava compartilhando verdades que transformaram a sua vida. E eu comprei aquela Bíblia e fiquei feliz da vida. Eu digo, poxa, vou estudar essa Bíblia. Sempre amei a palavra, sempre gostei de estudar e de ler a palavra de Deus. Aí, naquele culto, na hora da oferta, Deus falou comigo assim, dá a tua Bíblia para ele. E aí eu disse assim, não, é o inimigo. Isso não é Deus, Deus nunca ia pedir isso para mim. É como Deus, quando Ele fala com você, pedindo para você orar de madrugada. Isso é no verão, né, irmãos? A gente só escorrega da cama e já cai de joelho. Agora, no inverno, o Espírito Santo chama para você, vamos orar. E você diz, não, é o inimigo. Essa voz não é de Deus. Deus não ia pedir para mim orar no inverno. Sempre que Deus falar com você, Deus vai te testar. Entenda isso. Sempre vem o teste, porque a fé é uma ação baseada em uma atitude. A fé não é só um versículo no cérebro. Eu sei, eu vou declarar essa verdade. Está escrito, guarda na calma do teu coração, irmão. A gente fica bíblico, a gente fica sobrenatural, profeta. A gente declara a palavra. Agora, quando a palavra vem como martelo, como funciona? Quando o martelo vem quebrar o coração de pedra da gente. Por isso, Deus tem que dar um coração novo, um coração que escute a sua voz e que o obedeça. Para isso, nós precisamos do Espírito Santo como nunca antes, nunca. Numa geração com tanto entendimento a respeito da palavra, nós vemos tantos cristãos mortos, porque não se decidem pela vontade de Deus. Mas isso é um poder espiritual que está lutando contra a igreja de Cristo. Isso não é um problema da igreja do Miravo e da Juba. Isso está em todos os lugares, todas as igrejas. Eu tenho que pregar. Os pastores estão desesperados, porque eles não entendem como as pessoas estão esfriando na fé, como as pessoas estão deixando de orar, estão deixando de estudar a Bíblia, como as pessoas se tornaram religiosas novamente. Trocaram a capa, digamos assim, agora eu não sou mais daquela lá, mas eu estou nessa daqui, mas eu estou como se estivesse lá. Porque estou insensível, a palavra não entra, a verdade não entra, o coração está fechado, porque falta o Espírito Santo, digamos, por parte da igreja, uma busca ao Espírito Santo para que nos leve de volta a esse lugar de entrega. Porque todo mundo sabe tudo, irmãos. Nós estamos numa época de informação. Todo mundo sabe do céu, todo mundo sabe que o diabo existe, todo mundo sabe que os anjos existem, todo mundo sabe. Agora, o quanto dessas verdades estão governando a gente do lado de dentro, ao ponto de a gente estar buscando o Espírito Santo para ter uma experiência maior com Ele e a palavra. Não estou falando de arrepio, irmão. Você orar buscando o Espírito Santo vai sentir arrepio em casa. Estou falando de você buscar essa amizade com o Espírito Santo para que a verdade ela volte a ser uma verdade que governe o seu coração. Ao ponto de você olhar os seus pecados e isso lhe trazer constrangimento e arrependimento. O que nós vivemos hoje? O fulano de tal é assim. O outro também é assim. Eu estava olhando para ele. Acho que ele hoje não tem unção no culto. Sabe por que não tem unção? Porque a gente está vazio. Então, como a gente está vazio e a unção está aqui, você não consegue sentir a unção. Você tem que atrair a unção, buscar a unção, se relacionar com o Espírito Santo até você sentir novamente a presença dEle. É o Espírito Santo que nos muda, irmãos. É o Espírito Santo que nos atrai para a oração, que nos atrai para o propósito. Longe do Espírito Santo nós não tocamos a verdade de Deus. Porque não tocamos, ficamos dando voltas como o povo no deserto. Um trajeto de 30 dias se transformou em 40 anos, porque não temeram o
propósito. E eu quero lhe perguntar nessa noite, como está a sua amizade com o Espírito Santo? Jesus enviou o Espírito Santo para nos levar a toda a verdade. Não para nos levar a textos do Evangelho isolados, não, a verdades plenas, verdades que transformam a nossa forma de pensar. A nossa entrega ser uma entrega fervorosa, nosso coração está no altar de Deus e nós em busca dessa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, ao ponto de nós vivemos essa vida do corpo de Cristo para derramar ela em outras pessoas. Porque sem Ele, irmãos, como a Bíblia diz em João 15, sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Ele nós somos fracos, vencidos, derrotados às vezes pelas situações, porque o poder do Evangelho, a verdade do Evangelho é nos conectar de volta com o propósito para o qual nós nascemos. Você não nasceu para viver em pecado. Você nasceu para viver a vida de Cristo. Você não nasceu para viver distante do propósito. Você nasceu para viver o propósito de Cristo. Mas o quanto isso queima seu coração? O quanto isso é verdade dentro de você? O quanto isso te desafia a mudar pensamentos e atitudes? O quanto isso é verdade? Eu queria que você entendesse isso. E nós estaremos lidando com isso durante esses cultos, porque eu aprendo, queridos, com a palavra, que quanto mais perto dele, mais eu vou ouvi-lo. Quanto mais perto de Deus, mais perto do Espírito Santo, mais também eu vou obedecê-lo. Então essa distância faz com que os propósitos também se tornem distantes. Nós não precisamos, irmãos, dos aplausos das pessoas, nós precisamos agradar Jesus. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você. E alguém te odeia, você sabia disso? Você pode estar até geladinho assim, né? Frio na fé, mas o diabo continua te odiando. E ele vai fazer de tudo para manter você sentado, para manter você estático, para manter você fora do propósito. Porque se você ficar fora do propósito, você será só mais uma pessoa normal. Mas se você buscar Deus, buscar o Espírito Santo, se entregar todo o tempo para o propósito, Deus vai te usar como uma ferramenta sobrenatural, que vai levar outras pessoas também para o céu. Você fica calado, fica parado, o diabo não se incomoda com você. E ele vai continuar judiando de você. Agora, quando você toma uma decisão, não, eu vou mudar, eu quero o Espírito Santo, eu quero a presença de Deus. Deus começa a trabalhar aqui dentro, irmãos. E aquilo que era uma fraqueza se torna uma fortaleza. Naquilo que você tinha dificuldades, você passa a ter a força de Deus e torna-se uma voz de Deus para libertar outras pessoas. Queridos, isso é o poder do Evangelho. Isso é a verdade de Deus sendo derramada dentro de nós. E a presença de Deus, quem atrai, somos nós. Nós o atraímos. Glória a Deus. Eu sei que Deus quer nos dar experiências maiores. Talvez você já é uma pessoa de oração, você já tem experiências com o Espírito Santo, mas eu quero dizer para você que Deus quer te dar experiências novas. Amém. Experiências poderosas com a unção, com a presença de Deus. Ninguém segura o Espírito Santo, irmãos. Ninguém para o Espírito Santo. Se você parar, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar. Se você parar com as coisas de Deus, Deus vai ter que tocar no coração de outras pessoas para fazer aquilo que você está dificultando o caminho que Deus quer que você faça. Porém, há um chamado na sua vida. Diga isso para quem está ao seu lado. Há um chamado na sua vida. E Deus não quer que passe de você. Deus quer usar você para a glória dele. Deus quer cumprir a palavra dele na sua vida para que ele seja glorificado na nossa geração. Eu não sei, né? Quem sabe eu estou aqui diante do avivalista e Deus vai usar na nossa geração como nunca usou alguém antes. Sabe? O que depende só você se despertar. Depende só você acordar. Depende de você buscar Deus de todo o seu coração
buscar o Espírito Santo de todo o seu coração, entregar a Deus todo o seu coração, que você vai viver aquilo que Deus tem preparado para você. Basta que haja despertamento. E eu volto para Nicodemos, inteligentíssimo, mestre em Israel, e não entende destas coisas que eu te falo. Aí no versículo 8, Jesus diz que o vento sopra para onde quer e vai. Jesus compara o Espírito Santo como um vento que é invisível, e nós não temos domínio sobre ele. O vento tem a sua função, ele espalha sementes, o vento ele refrigera, o vento ele apaga o fogo, o vento também acende o fogo. O vento, irmãos, fala de algo dentro de nós que está em movimento, não está tudo parado, mas em movimento. E eu oro para que o Espírito Santo pegue nessa noite. Oro para que o Espírito Santo toque em você nessa noite. Que você saia daqui cheio de convicções que a verdade é a verdade. E que nós sempre vamos passar por fases, por momentos. Nós passamos por fases. Quem sabe você não está na sua melhor fase, mas você está firme. Você está decidido a permanecer. Quem sabe esta fase é uma fase que Deus está te ensinando, está te quebrando, para poder te confiar a coisas maiores, coisas melhores. Mas Deus está trabalhando na sua vida. Deus nunca para, irmãos. A gente para, Ele continua, Ele vai empurrando a gente, e daqui a pouco, quando você vê, aí você pega no tranco, né? Já empurrou o carro, fazer o carro pegar no tranco. É pesado, irmãos, mas pega. Então, quanto mais você ficar parado, você vai ficar pesado, mas não vai perder não, vai continuar aqui. E uma hora você vai pegar no tranco, uma hora a unção vai te pegar, o Espírito Santo vai te pegar. E quando ele te pegar, você não vai resistir. Vamos ficar de pé, gente orar? Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado pela tua presença que está aqui. Oh, doce presença. Doce Espírito Santo. Olhe, busque aí. Olha, a música fica bem baixinha, bem baixinha. Olha, Deus quer ouvir tua voz. Tua voz. Fale com Ele. Fale com Ele. Se tem vontade de orar em língua, você tem liberdade. Você pode orar em língua. Você está no ambiente de santificação, no ambiente de presença. Dê liberdade ao Espírito Santo nessa noite. É para orar, não é para se calar, não é para buscar. Você sentir, deixe Deus tocar em você, permita-se ser tocado. Diga ao Espírito Santo, eu quero Espírito Santo. Toca em mim. Toca em mim, Espírito Santo. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levar diante do teu altar.
sua voz ser ouvida no céu. Fale com Deus, peça ao Espírito Santo, enche a minha vida, Espírito Santo, de novo, mais uma vez. Me enche, Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo. Mais uma vez, Espírito Santo. Mais uma vez, Espírito Santo.
Eu estou vendo uma nuvem de fogo. Diz o Espírito Santo que estamos entrando em uma temporada nova, num tempo de avivamento nessa casa. Jovens serão atraídos do norte, do sul, do leste e do oeste para serem ferramentas de evangelismo nessa casa. E diz o Espírito Santo que a glória da segunda casa ela vai ser maior do que a primeira. O Senhor está renovando ministérios, renovando chamados. O Senhor está fazendo algo poderoso, porque nós estamos buscando o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Muitos virão, mas ainda é tempo de limpeza, diz o Senhor, de limpar, de purificar a videira, para que os frutos fluam, para que os frutos permaneçam. São dias e queremos experimentar coisas maiores do que estamos experimentando. Está sendo aberta uma porta que ninguém pode fechar. Amém. Uma porta que ninguém pode impedir que seja aberta. Porque o Senhor está trazendo sobre nós nessa noite algo novo. Algo novo está acontecendo. Aleluia. Nós te damos louvor, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós não somos daqueles que desistem. Nós somos daqueles que creem e permanecemos. Declaramos, ó Deus, sobre o teu povo esta unção, esta graça, a tua bênção. Protege aqueles que precisam ser protegidos, guarda aqueles que precisam ser guardados, levanta aqueles que já estão a caminho de ficar de pé novamente e abençoa o teu povo de forma sobrenatural. Te entregamos o governo, te entregamos o domínio, te entregamos, Senhor, todas as coisas diante do teu altar e continuamos crendo que o Senhor fará muito mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, porque o teu poder opera em nós. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Enche a minha vida, Espírito.
Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós te damos louvor, Pai, te engrandecemos. Obrigado por cada fase, Senhor, por cada aprendizado. Obrigado por cada momento, Senhor, que estamos vivendo e que passamos. Obrigado, Senhor, porque nós estamos na escola do Teu Espírito. Nós estamos aprendendo contigo a viver Cristo. Abençoa o Teu povo de uma forma sobrenatural. Guarda Teu povo. Livra o Teu povo do mal, Senhor. Guarda os nossos olhos, os nossos ouvidos. Guarda o nosso coração em integridade contigo. E o Senhor será glorificado, Pai, como tem sido. Nós te adoramos, cremos, permanecemos e perseveramos, porque o Senhor é fiel para cumprir cada palavra dita a respeito da Tua vontade e desse lugar, em nome de Jesus. Obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado a viver o Teu reino. Livra-nos do mal. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Volta para o seu lugar devagarzinho. Não atropele o irmão. Glória a Deus. Amém? Quantos foram abençoados neste lugar? Quantos foram cheios do Espírito Santo? Amém. Estenda sua mão em direção ao seu lar, à sua casa. Pai, nós abençoamos cada lar aqui apresentado, declaramos as ricas bênçãos do céu, adentrando sobre este lar, sobre essa casa, sobre essa família. O Senhor convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O Senhor trazendo uma atmosfera nova, alegria, unção, meu Deus, poder sobre essa casa, restauração nesse ambiente. Fortalece a fé, Senhor, que ali moram, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor, e leva-os, meu Deus, para mais perto de Ti. Que haja provisão, que haja, Senhor, paz e alegria nessa casa. Dá vitória, Senhor, aos Teus filhos de uma forma poderosa. E coloca uma muralha de fogo ao redor, guardando, super protegendo e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus os abençoe e até quinta-feira em nome de Jesus. Amanhã, escola de líder e tarefas na igreja. Serviços na igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.